Vamos iniciar a nossa aula remota de hoje. Dizer a todos vocês que é um sistema, vamos trabalhar o sistema de numeração. Lembramos que o sistema de numeração que nós temos atual é o sistema de numeração indo-arábico, mas foi preciso, há milhares de anos, passar por um grande processo o sistema de numeração atual. Esse sistema de numeração que nós utilizamos no dia de hoje. Então, o sistema de numeração ele sofreu várias modificações até a nossa atualidade. A história mais antiga que nós temos sobre a questão dos números é que podemos dizer que o número está contido no seu dia a dia, está no seu convívio. As suas grandes finalidades são de contar, ordenar, medir ou codificar. Mas acontece, no momento que o homem cria o nosso sistema de numeração, ou seja, os números, não foi com o intuito apenas de fazer ou trabalhar as 4 operações fundamentais. Foi preciso muito mais até ele se adequar ao nosso dia a dia. Algumas transformações no sistema de numeração até chegar à nossa atualidade. O sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número de determinado conjunto, ou seja, a própria história da humanidade já mostra a existência desses números. Então, nós começamos o primeiro sistema que se tem na história é o sistema de numeração egípcio. Então, esse sistema de numeração egípcio são símbolos utilizados para codificar, ou seja, para fazer uma representação de um número. Então, são usados alguns símbolos e cada símbolo tem uma representação numérica. A haste vale 1, o osso vale 10, a corda vale 100 e assim por diante. Além do mais, nós temos um sistema não organizado. A representação não precisa ser muito organizada. Então, ele não tem um quantitativo de elementos para se representar, ou seja, com ele é possível escrever números utilizando a seguinte regra: cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Então, você pode utilizar a haste 9 vezes e assim por diante, porque é um sistema que ele utiliza decimal. Adicionar os valores do símbolo utilizado para encontrar os valores representados. Então, você coloca aleatoriamente esses elementos, né? E a posição faz com que altere apenas a escrita, mas o quantitativo, vamos supor, você quer representar o número 13. Então, o número 13 pode ser escrito em outras maneiras aí, você utilizar o osso e mais 3 hastes, independente da posição, né? Ele não tem aquele sistema de você organizar a posição para representar uma numeração egípcia. O sistema babilônico foi um sistema também criado para esses mesmos fins, seja na Mesopotâmia. Então, a sociedade lá fazia a sua representação, cunhava em pedras, né? Ele tinha em blocos de argila lá, eles faziam a simbologia para representar esse número. Então, era utilizado o cravo, que eles podiam utilizar até 9 vezes também, na mesma estrutura anterior dos egípcios, e tem a contagem também decimal, que ela já é um elemento chamado asna. Um outro sistema de numeração que nós utilizamos e aprendemos é o sistema de numeração romano, esse codificado e representado por letras: o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Sabendo que apenas alguns elementos, no caso I, X, C
e M só podem ser repetidos até 3 vezes, ou seja, no máximo 3 vezes. Porque há um determinado momento em que o sistema de numeração romana vai ter que colocar termos, ou seja, elementos, um próximo do outro para dizer se ele é maior ou se é um número menor. Vamos supor, se eu colocar aqui o I e o V, então o I na frente do V quer dizer que é 5 menos 1, ou seja, a representação número 4. Se você colocar o V na frente do I, então ele altera, ele aumenta o valor, ele passa a ser valor 6. Então, esses elementos, I vale 1, V vale 5, X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Sabendo que apenas o I, X, C e M só podem ser repetidos no máximo 3 vezes. O nosso sistema atual é o que nós chamamos de sistema de numeração decimal. Ele foi criado em grupo de 10, né, de acordo com a sua posição. E são os símbolos indo-arábicos, ou seja, os hindus criaram os elementos, né, a representatividade do sistema de numeração atual. E os árabes, além de pegar os elementos já existentes, aperfeiçoaram e propagaram, ou seja, divulgaram esses elementos ao mundo. Então, o sistema ficou conhecido mundialmente até os dias que nós temos hoje. Então, os elementos criados pelos homens foram o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o número 9. Então, esses 10 números aí, é o que nós chamamos de sistema de numeração. Então, os elementos em que, com o passar do tempo, eles foram aclopados, ou seja, juntaram para dar novos valores. Então, juntaram 1 com 0, ficou 10, 1 com 1, 11, e assim no seu infinito. Sistema de numeração também começaram a aparecer aí a diferenciação entre número maior, número menor, o antecessor, o sucessor. O número maior sempre é aquele número que vai se distanciando do 0. O antecessor sempre é aquele número que vem antes daquele número a qual está sendo representado. Vamos supor, se eu tenho aqui o exemplo do número 2, o antecessor será 1, porque o 1 vem antes do 2. O sucessor será o número 3. Então, o número 2 terá como sucessor o número 3 e antecessor o número 1. Então, nós aqui trabalhamos a introdução do sistema de numeração e esperamos que nós possamos, daqui para frente, contribuir com mais alguns conteúdos. Então, procure sempre estar atento. Dúvidas, sempre nos procure para que nós possamos solucionar.